Olá, pessoal. Eu sou Marco Alexandre. Devo iniciar dizendo que é uma grande satisfação participar desse curso, desse evento, não é? Num momento tão singular como esse que experimentamos aí, e isso se desenvolve em vários sentidos, não é? Em função, claro, da pandemia aí, da pandemia gripal, inusitada, pelo menos para mim, até alguns dias atrás, e também em função do que acontece, em especial no Brasil, não é? Desde esse lugar aqui, desde a quebrada do capitalismo, né? Do sistema mundial capitalista, do sistema mundo capitalista. Antes de iniciar propriamente aí que preparei para essa primeira participação minha, nesta terceira semana de curso já, curso intitulado Revisitar a Economia Política da Pena, desde o capitalismo independente brasileiro. O nosso tema desta terceira semana, vocês devem saber, é designado, é chamado de pós-grande indústria e sistema penal. Antes, propriamente, portanto, de descer aos detalhes, né, as aproximações que faço desse fenômeno, de sua história, inclusive de sua história do presente, que é a abordagem que procuro dar, evidentemente que preciso fazer uma saudação, um cumprimento, um agradecimento. E esse agradecimento envolve também, evidentemente, as instituições que suportam, né, que apoiam a realização desse evento. E eu estou me referindo, portanto, à Universidade Federal de Goiás, à Universidade Federal de Jataí. Observo também a participação de um determinado, né, de algum órgão, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus, né, de Governador Valadares, em especial aqui ao Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, o IPDMS, do qual eu orgulhosamente também faço parte, integro, coordenando, junto com a professora Carla Benítez, da qual falarei mais, evidentemente, no dia de hoje, o grupo de criminologia, o grupo de estudos, o grupo de trabalho do IPDMS, desse instituto que eu acabo de mencionar, também grande responsável pela realização deste curso, o grupo de criminologia. E aí, para depois ainda, claro, das instituições, inclusive de pesquisa, né, de ensino importantes, as universidades federais que suportam, apenas elas, evidentemente, né, poderiam estar suportando, como disse, apoiando uma iniciativa como essa, gratuita, né, geral, uma capacidade de participação de um amplo grupo, né, de um amplo quantitativo de pessoas e também permitindo assim, 1.000 pessoas inscritas e a liberação desse material, assim que disponibilizado para os cursistas também no YouTube, para quem quiser acessar. E a ideia efetivamente me parece essa, por isso que não demorei a aderir ao convite de produzir um material desse que possa circular e permitir o debate, a troca de impressões, o diálogo entre as pessoas interessadas nesse importante tema, que é normalmente designado de economia política da pena. Para as pessoas, portanto, a saudação, em primeiro lugar, vai para o Leonardo, né, que está aqui nos apoiando também em termos de infraestrutura, e para isso o Leonardo não tem poupado aí sua disponibilidade, seu tempo, sua disposição e principalmente a sua paciência. Obrigado, Leonardo. Agradecer também às professoras que me antecederam, que, portanto, pude conhecer remotamente, ainda que seja assim. Hoje em dia é algo tão trivial, não é tão normal, mas as professoras Nayara, a professora Nayara, na sua exposição, né, revelou e demonstrou uma organização assim, invulgar, em comum, nos trazendo principalmente algo que achei muito curioso e espero acessar tão logo seja possível. Tenho procurado já conversar com a Nayara, na medida das nossas possibilidades, que apesar da clausura da pandemia aqui, o tempo não nos tem sobrado, em geral para alguém que, como eu, continua a lecionar, mesmo que dentro da sua própria casa, né, como estou fazendo agora,
em função que a universidade na qual eu estou trabalhando não interrompeu suas atividades letivas de ensino. Todo o restante quase que praticamente se interrompeu. Mas as atividades letivas de ensino não se interromperam. E, sobretudo, assim, voltando a falar da Nayara, as minúcias marxistas, né? Os fragmentos, os textos particulares menos conhecidos, que menos circularam até, não apenas no campo aí, da criminologia, da economia política da pena, mas me parece até que nos campos, né, de pensamento marxista e marxiano em geral, há textos ali que ela trabalha que eu não conheço e preciso acessar. Meu agradecimento, minha saudação, portanto, a Nayara. E essa saudação, evidentemente, se estende a Gabriela, não é, que, além da juventude ali, da disposição também, revelou um invulgar conhecimento quanto ao difícil estudo da difícil obra de Georg Lukács, né? A ontologia do ser social. Muito bacana também, fica aí minha saudação para a Gabriela. Por último, mas não menos importante, evidentemente, quero cumprimentar a querida Carla Benítez, professora da Universidade Federal de Jataí, uma amiga que me fez um convite, ao qual também não demorei a acudir, a aceitar, também por isso, né, por partir da Carla, da Carlinha, exemplo assim, de generosidade, de cuidado, de simpatia, e além disso, autora de um trabalho, né, me refiro à sua tese de doutorado, que se não é o trabalho, é um dos mais importantes sobre a política criminal brasileira recente. E vocês poderão comprovar isso a partir das intervenções que já houve aqui até agora no curso da Carla e das que virão ainda daqui para frente. Bem, quero também reservar um pequeno tempo para falar da minha pessoa, né, um tanto mais do que vocês sabem. Eu sou Marco Alexandre de Souza Serra, sou formado, né, do ponto de vista acadêmico, mas ao mesmo tempo vou falar talvez um pouco mais para além disso, né, que tem toda a relevância também, especialmente para mim pessoalmente. Mas do ponto de vista acadêmico, eu sou bacharel, sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, que é a cidade em que eu resido ainda, aqui no Paraná, formado em Direito na UEM desde 2000, e desde 2000 também desenvolvo, às vezes com maior, às vezes com menor intensidade, a atividade de advogado criminal. Foi essa minha primeira atividade econômica pós-formatura, né? Pós-bacharelado, e continuo a desempenhá-la nesse momento presente, apesar de tudo. Ainda academicamente, na mesma UEM, na Universidade Estadual de Maringá, eu realizei uma especialização, uma pós-graduação em nível de especialização em Sociologia no ano de 2004, eu concluí. E já, evidentemente, trabalhava ali com a questão criminal. Produzi um texto que acabou não sendo publicado, mas do qual eu tenho uma boa lembrança, ainda gosto dele, evidentemente. Se fosse para recuperar, teria que atualizá-lo, melhorá-lo e tudo mais, faz bastante tempo. Mas para que vocês tenham uma ideia, eu levei na devida conta a questão racial do sistema penal brasileiro e o título desse texto, né, ainda inédito, talvez inédito para sempre, a propósito das idiosincrasias, dos fatores que podem influenciar, especialmente as decisões judiciais com relação a pessoas criminalizadas e o papel que desempenhado pela cor de pele dessas pessoas, levou à produção do texto chamado Uma Lei e Dois Códigos, em alusão, evidentemente, a um código não escrito, a um código idiosincrático que tem uma influência evidentemente muito importante nas deliberações, nas decisões jurídicas, dentre elas as decisões judiciais. Em 2007 eu concluí, depois disso, o meu mestrado em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e dela resultou uma dissertação intitulada, mais por ausência de comedimento meu, mas intitulada Economia Política da Pena. Esse título, né, essa expressão já consagrada no campo criminológico, no campo também marxista, né, no campo da economia, no campo da ciência política, no campo da sociologia,
se falava naquele tempo até com menos frequência da expressão economia política da pena, e evidentemente havia uma tradição aí, antiga inclusive, né, que se desenvolvia, mas a utilização da expressão, me recordo bem, não era tão frequente e tal, e eu, em princípio, hesitei, mas, ao final das contas, por conta própria, resolvi titular esse trabalho, que depois se converteu num livro da editora Revan, chamado Economia Política da Pena, publicado em 2009. É este livro aqui, que vocês podem ver. Deve ter em estoque ainda, porque não vendeu quase nada. Editora Revan, do Rio de Janeiro, que tem aí um importante catálogo, inconfundível com o meu livro, sobre criminologia. Se alguém, inclusive, né, se tiver interesse em adquirir, até conseguir uma cópia eletrônica, fique à vontade para me procurar, logo vocês terão acesso ao meu e-mail. Depois disso, depois de um tempo, né, cuidando das contas que não param de vencer, retornando à minha cidade, Maringá, com a família e tudo mais, saí de novo para realizar meu doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2017. Quer dizer, em 2017 eu concluí, né, saí em 2013 e 2017 eu concluí o meu doutoramento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Direito Penal, daí, concentração em Direito Penal, produzindo a tese, ainda também inédita, chamada Na Charneira de 2 Séculos, a questão criminal na Primeira República Brasileira. Nessa ocasião fui, para minha alegria, para minha satisfação, fui orientado pelo professor Nilo Batista e pela professora Vera Malaguti Batista. Mais recentemente, em 2018, fiquei uma temporada na Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, em Santa Fé, na Argentina, realizando ali um estágio de pós-doutoramento, do qual resultou um texto, no qual ainda estou trabalhando, que eu preciso voltar a trabalhar, mas resultou num relatório de pesquisa, portanto, cujo título é História da Infância Criminalizada, uma comparação entre Brasil e Argentina envolvendo aí os anos de 1900 e 1920. Nessa ocasião, também para minha satisfação, eu fui supervisionado, esse é o título que se tem dado, né, para instâncias, para estágios pós-doutorais, pelo professor Máximo Sosso, certamente um dos maiores criminólogos em atividade, e não apenas na Argentina, não apenas na América Latina. Academicamente, ainda atualmente eu sou, como já antecipei, professor da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica, da PUC do Paraná, nas áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direitos Humanos, né, nessa última área disciplinar, tenho mencionado, inclusive, para outros cursos inconfundíveis com o direito, a exemplo dos cursos de psicologia e de filosofia, aqui também em Maringá. Muito bem. Eu vou, até por estar um tanto acostumado a fazer isso, a lançar a mão, especialmente nesse tempo de pandemia, eu vou me permitir projetar para vocês, só um pouquinho, vocês encontrar aqui, vou me permitir projetar para vocês alguns poucos slides, tá? E, claro, depois volto aqui para que a gente permaneça, né, que vocês possam olhar. Eu próprio que estou aqui nessa cena de lecionar de maneira remota, mas é online, né, quase todas as aulas que tenho dado. Uma grande ausência, evidentemente, do contato pessoal, da possibilidade de interagir mais proximamente, até fisicamente, com os estudantes, com os alunos, com os amigos, enfim. Mas o que faz falta também é observar as pessoas, então não se preocupem que logo a minha imagem aqui, que mesmo não sendo tão agradável, vai ser colocada de novo para que vocês me observem. Então aqui tem apenas um slide inicial, que se refere ao título do curso, à temática desta semana, e aí tem também a minha identificação institucional, principalmente, PUC, IPDMS. Eu também integro atualmente a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, e fica aí também já registrado meu e-mail para a utilização de vocês, quando bem quiserem, tá? Meu
meu canal de contato fica aberto aí desde já, e se necessário eu disponibilizo outros canais de contato para que a gente incremente uma possível interação aí a partir desses temas e de outros tantos que a ele possam ser associados. Muito bem. Eu queria fazer esse registro, que acho relevante inicialmente, né, das frequentes ausências que costumam se estabelecer nesse campo da economia política da pele, que é assim que estamos. Essa tradição da qual falarei mais, já foi falado, vocês já têm uma boa noção, né, em função da qualidade das intervenções que houve aqui até agora, mas frequentemente existem determinados momentos dessa tradição que acabam sendo um tanto esquecidos, olvidados, e são ausências que eu posso dizer, que posso intitular, que posso qualificar como ausências relativamente frequentes. A primeira delas é importante, inclusive, porque me parece ser o primeiro registro mesmo de uma obra, de um estudo, né, de uma pesquisa rigorosa, uma hard science, assim, feita pelo holandês Willem Bonker, que publicou a sua tese doutoral no ano de 1900, em inglês, era um pouco anterior em inglês, a edição holandesa é pouco conhecida, e não tem esse dado agora, mas ele conseguiu, né, algum tempo depois da primeira publicação original, ele publicou em inglês, em 1916, esse texto substancioso aqui, Criminality and Economic Conditions. E o Willem Bonker é essa figura incomum, ímpar, né, precursora mesmo, que publicou esse livro. Ele é resultado, ele faz nesse livro, inicialmente, uma espécie de revisão bibliográfica, principalmente, do pensamento penal existente, inclusive acessando ele próprio, que não é da área, né, da área do direito penal, assim, da área da sociologia, da área da filosofia. Ele realiza aí uma recensão importante sobre a literatura existente naquele momento, inclusive visitando alguns clássicos do direito penal, né, vários deles consultados diretamente do italiano, exemplo de Ferri, exemplo do próprio Ferrari anterior, e outros tantos. Também faz um passeio interessante pela sociologia, pela economia, né, pelos autores que se ocupavam disso, e evidentemente alcança, já naquela conjuntura, textos do Marx e também, principalmente, textos do Engels. Além desse texto, né, seminal, desse texto importante, há pelo menos outras duas produções do Bonker que são muito relevantes. É possível encontrar. Esse primeiro é possível encontrar na internet, acho que já não está protegido, né, evidentemente não está protegido pela lei de proteção dos direitos autorais. Esse segundo também eu já consegui acessar, que é uma introdução para a criminologia, de 1932, em holandês, e eu também acessei a versão em inglês de 1935. E há ainda registros desse outro importante texto, não é, que eu não conheço, não li, chamado Race and Crime, também do Willem Bonker, publicado em 1939. Vocês poderão verificar no acesso principalmente a esse texto inicial aí, Criminalidade e Condições Econômicas. Eu fiz questão aqui de trazer trechos da lista bibliográfica existente ao final do livro, que é um volume grande, né, um volume de mais de 700 páginas, que realiza, enfim, um trabalho exaustivo de tipo estatístico até. Interessante, evidentemente. Árido, difícil de acompanhar, de compreender, mas sem dúvida é interessante. E aqui tem as obras citadas, né, na lista bibliográfica pelo Bonker. Do lado aqui as obras do Engels e, em menor volume, as obras do próprio Marx, inclusive a Sagrada Família, né, que consta em duplicidade aqui, já que é o único texto citado por ele que foi escrito tanto pelo Marx quanto pelo Engels. Tem aqui o Capital, o volume do Capital, a Crítica da Economia Política, aquele prefácio,
do Engels tem a origem da família, da propriedade do Estado. Tem um texto em francês sobre a concepção materialista de história, as condições da classe trabalhadora na Inglaterra, entre esses outros aí menos conhecidos que vocês também podem observar. Uma outra ausência, assim, qual a avaliação que eu faço dessa certa ausência do William Bonger aí nos levantamentos que se fazem, nos mapeamentos que existem, na história da economia política da pena que se tem feito? É a de que o Bonger foi um tanto criticado, inclusive pelo Taylor, Walton e Young, no seu primeiro livro coletivo, né, que, enfim, estabelece uma ruptura e a tentativa de organização, mesmo a partir da National Conference Deviance, na Inglaterra, nos anos 1973, a primeira publicação, que vocês já tiveram condições de acessar, inclusive a tradução brasileira, que tem um texto utilizado pela professora Nayara, né, que foi disponibilizado aqui no nosso curso. Mas eles, naquele livro mesmo, chamado Nova Criminologia, né, The Criminology, criticam de maneira muito rápida e até um pouco, digamos, rasa assim, o trabalho do Bonger, dizendo que ele era quase que um positivista, né? Exagerou na avaliação das estatísticas e estabeleceu uma relação entre esses dados e o fenômeno da criminalidade, ainda não chamado de criminalização, de maneira muito linear. Assim, e me parece, com a leitura, o conhecimento do texto, isso não parece possível, inclusive pela qualidade mesmo da revisão bibliográfica que ele faz, sabe? A revisão bibliográfica, esse mapeamento do pensamento penal de então, do pensamento sobre a questão criminal, realizado inclusive por quem não era da área, mas também por quem era da área, né? Ele avaliou inclusive o pensamento de penalistas, alguém que era do direito, né? E assim, eu não tenho má conta, pelo contrário, essa obra fundacional na minha percepção da economia política da pena, que é a do William Bonger, Criminality and Economic Conditions. Uma outra ausência, essa menos frequente, mas talvez nem seja bem qualificada, intitulada como de ausência, diz respeito a textos que são exclusivos, digamos assim, textos autorais, né, individuais do George Rush, né, um integrante aí recentemente desaparecido. George Rush, que escreveu quase a totalidade daquele texto de Punição da Estrutura Social, mas que foi antecedido ainda a produção desses textos por 2 artigos pequenos, que dá para encontrar, inclusive vou lhes mostrar uma tradução para o espanhol recente que houve, uma revista sensacional, veiculada de maneira gratuita aí pela internet, sob a forma de PDF, no Laboratório sobre Ciências Criminais, Investigações e tudo mais, da Universidade de Quilmes, na Argentina. O primeiro texto que corresponde a uma espécie de projeto de pesquisa que depois se realizaria, né, e se tornaria célebre com a produção, com a publicação no final dos anos 30, 1939, né, me parece que a publicação original em alemão de Punição da Estrutura Social, que é esse texto aqui, Prison Revolt or Social Policy, escrita pelo Rush como uma preparação mesmo. Ele tem até essa estruturação, né? Se bem que é um pouco diferente dos projetos de pesquisa que aqui atualmente, pelo menos, temos que preparar e estamos preparando. E esse outro texto um pouco posterior, que emerge um pouco posteriormente, mais conhecido, tem traduções, também já havia, ele foi republicado na revista do Instituto, a revista da Social Justice, ali da Universidade de Berkeley, na Califórnia, no final dos anos 60, que chama-se o Labor Market and Penal Sanction, do Rush também, do George Rush também. E aí é um texto em que ele também, de maneira, antecipa um pouco das convicções, das teses que ele depois vai desenvolver e vai contar aí com a contribuição, tanto polêmica, a Carla já mencionou isso,
do Otto Kirchheimer. E foi uma contribuição póstuma, né? Depois do desaparecimento do Rush, que nasceu em 1900 e faleceu, provavelmente, evidentemente, deve ter falecido, não se sabe quando, porque o nazismo deu conta de fazer desaparecer também com esse agudo pensador que é o George Bush. E aí, para não deixar solto, estou apresentando aqui, estou indicando, na verdade, uma recomendação que deixo a vocês dessa revista, a revista Questões Criminales, do Laboratório de Estudos Sociais e Culturais sobre Violências Urbanas da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Esse caderno especial de investigação aqui é um suplemento especial ao número 1, ao primeiro volume dessa revista, é dedicado à economia política da pena. Tem lá o seu editorial, do professor Noel Roldan, Economia Política e Penalidade, uma visão desde o sul global, os dois textos clássicos que acabo de mencionar, do George Rush, e além de dar ainda uma boa atualizada em textos já conhecidos, já publicados, que já um tanto antigos, que são republicados aqui, nessas derivas, um texto do Melossi, dois textos do Melossi, um clássico também do Yankovic, além desse outro texto que eu confesso que não conhecia, mas é uma revisitação à perestrutura social. E depois textos mais novos, preparados relativamente recentemente, um do Alessandro De Giorgi, um da Nicola Lassey e um outro ainda do Robert Heimer. Tá? Fica a recomendação, é fácil encontrar esse material e ele tem ainda a qualidade de ser muito bem editado, sabe? De ter esteticamente muito interessante, como vocês podem ver nessa imagem. Ainda a título de dicas, a título de registro, menciono aqui essa obra de 2018, relativamente recente também, que é a economia política da punição hoje em dia, não é? Visões, debates e desafios. Coordenada e editada pelo grande Melossi, ainda vivo, ao contrário, né, para nossa sorte, ao contrário do Máximo Pavarini, que faleceu faz pouco tempo, e coordenada também pelos professores. Dário Melossi deve estar aposentado, mas tem vínculos, né? Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos e retornou à Universidade de Bolonha, da qual ele era originário. Imagino que ainda está, enfim, em atividade. Não faz pouco tempo eu participei de uma atividade com a presença dele, se bem que remota também, me encontrava na Argentina, juntamente com o professor Máximo Sosso, que é da Universidade Nacional do Litoral, de quem eu já falei, e ainda com o espanhol aí da Universidade de Coruña, José Brandariz Garcia, que é uma importantíssima figura também aí no cenário atual da criminologia, inclusive no campo de política criminal. Assim, ele tem um trabalho interessante na linha, por exemplo, de se preocupar das questões gerenciais, atuariais, que também designa, de alguma maneira, a política criminal contemporânea. Tá? Aqui tem uma parte, pelo menos, que eu estou projetando aqui do índice, do sumário dessa obra. Tem a introdução feita pelos 3 editores, que é bem alentada, assim, muito bacana. Depois esse texto do Melossi, esse texto do Máximo Sosso, que é bem bacana também, que é o renascimento da economia política da pena, desde uma perspectiva comparativa, evidentemente envolvendo vários países. O texto tem também mais um texto do Brandariz Garcia, do Branda, que não aparece aqui nessa projeção, além desses que eu menciono, que eu mostro aqui para vocês. Volto, portanto, a projetar eu mesmo, não é? Para daí avançar no tema que me compete mais de perto, nessa primeira intervenção, que talvez esteja ficando já um tanto longa demais. Mas a ideia aqui foi, em primeiro lugar, pensar, não para que eu tenha condições ou a pretensão de resolver um problema inicial, né? Para mim, me parece que faz muito sentido, embora isso, em princípio, pareça, e até uma opção que gosto de fazer, né? Um procedimento de reflexão que gosto de fazer. Agir um tanto indutivamente, mas não será isso que eu farei hoje, que eu quero dizer com agir indutivamente. Seria a partir de um determinado problema, né? De uma situação concreta, a situação concreta brasileira,
para daí procurar alçar e alcançar processos mais amplos, voos mais abstratos, níveis de mais alta indagação para procurar, enfim, pensar sobre essas questões que colocamos aqui, mas, em primeiro lugar, não é o objetivo dessa primeira intervenção minha, dessa aula, principalmente porque é um assunto que está previsto para ser tratado nos módulos ou nas semanas seguintes deste nosso mesmo curso, que é a questão nacional, a questão de pensar, evidentemente, a periferia, a quebrada do capitalismo mundial, em especial o caso brasileiro, que, evidentemente, perpassará aí a questão do capitalismo dependente, em especial da América Latina. Mas, então, assim, que a partir de um autor utilizado pela professora Carla, né, Eleutério Prado, estamos chamando de pós-grande indústria, que tem a ver, enfim, com esse momento que provavelmente ainda atravessamos, se bem com peculiaridades, né, muito singulares, assim, das transformações rapidíssimas, né, das transformações agudas, que vimos experimentando tanto em função da revolução tecnológica do tempo presente, talvez mal cunhada aí de Revolução 4.0, e, sobretudo, sei lá, especificamente agora em função dessa pandemia gripal, né, que também estamos atravessando. Mas, então, eu gostaria aqui de desenvolver algumas ideias a respeito do que eu prefiro chamar de grande transformação no sistema capitalista recente, não é? Mais ou menos recente, que constitui, que está por detrás, que serve de base, enfim, desse momento atual, né? Talvez não privilegiando tanto quanto devia a questão da revolução, né, das inúmeras e sucessivas revoluções tecnológicas, né, das forças produtivas, portanto, que se sucedem no tempo presente. Então, a grande transformação, né, o que mais caracteriza ela, e, na verdade, o que caracteriza as transformações operadas nos regimes produtivos capitalistas é o fator quantitativo, em especial aqui em termos de porcentagem da população ocupada. Por quê? Porque, de certa maneira, essa interface, essa articulação que se estabelece, que está aí por trás da tradição em que nos inscrevemos, da economia política da pena, se ocupa principalmente do mercado de trabalho, evidentemente, ou da força de trabalho disponível e o papel desempenhado pelas práticas e pelo poder punitivo do Estado na gestão, na governamentalização da força de trabalho, à medida em que se reconhece, não é, desde o Capital, que nos estudos, enfim, de Marx sobre a economia política da pena, então clássica, né, e depois se tornou crítica a partir da intervenção do próprio Marx, também do Engels, que se reconhece que a reprodução capitalista, né, a produção do valor e a acumulação do capital, que lhe é coetâneo, que lhe é correspondente, acontece principalmente a partir da extração da mais-valia relativa, para ser mais preciso, que é aquela expressada, ou que é aquela realizada pelo desempenho, pela venda da força de trabalho da população. Né, daquela população, a população trabalhadora, a população proletária, que é também designada pela separação fundamental entre ela mesma, força de trabalho, e os bens necessários, né, os bens, as máquinas, os bens de capital, numa linguagem mais própria, aí mais marxista, do próprio capital, os bens de capital necessários à produção econômica. Não é? Os instrumentos de trabalho, enfim, necessários à produção econômica. Embora insuficiente para explicar as alterações ocorridas nestes domínios, este fator, portanto, de força de trabalho ocupada não perde importância
porque diz respeito à utilidade econômica das populações em geral. Segundo o ethos, então, que preside a racionalidade capitalista, qualquer elemento, vivo ou morto, com ou sem consciência, não importa, que compõe o tecido social, tem sua importância diretamente proporcional à utilidade dele para a realização do valor, que é a lei fundamental do modo de produção capitalista. A agricultura, primeiro extensiva, logo meio que industrializada, já conheceu seu apogeu. A indústria e a fabricação massiva e planificada de bens de consumo também já esteve no domínio dos sistemas produtivos. Mas, atualmente, o que a gente presencia aqui já falando tanto da nossa realidade, né, regional, aqui desde a quebrada do capitalismo global, a supremacia do setor de serviços e da tecnologia da informação. Eles constituem, e aí faço uma afirmação que pode ser polêmica, o eixo da produção econômica, especialmente desde nosso lugar. Desde nosso lugar, isso é mais a economia de serviços mesmo, e também ainda, por incrível que pareça, o setor primário, né? Quase que herdeiro direto e muito semelhante, com exceção, evidentemente, da tecnologia empregada das plantations coloniais. Então, o novo padrão produtivo que se deseja impor ao momento presente é determinado por grandezas sobre as quais a força de trabalho não possui influência tão grande. Essas grandezas se combinam a fim de tornar as condições de trabalho ainda mais precárias. A grande mobilidade de capitais e até das empresas se contrasta hoje em dia com a imobilidade dos trabalhadores. Vejam que as fronteiras, né, as fronteiras dos países, especialmente, designadamente, né, para as pessoas estão cada vez mais altas, tanto mais em tempos de pandemia. Isso deve ser um rescaldo aí que deve ser levado na devida conta. Por outro lado, a mobilidade de capitais faz com que os investidores, a quem pertencem as empresas que acabamos de mencionar, se vejam livres de qualquer determinação espacial. A grande novidade disso. As grandes corporações atualmente desconhecem fronteiras e procuram se instalar onde o mercado de trabalho se encontra mais flexibilizado, mais precarizado, mais degradado, como é o caso do Brasil e da América Latina em geral. Qualquer alteração desse quadro pode levar as populações locais ao arrependimento, pois, segundo os interesses dos investidores sem rosto, a companhia pode se transferir para uma determinada companhia, né, pode se transferir para um novo Eldorado da precarização, quando bem entender, deixando em seu rastro os despojos da absoluta falta de compromisso com as consequências de sua existência. Não compromisso social com a existência de uma atividade econômica, né, como uma determinada indústria pode representar. O capital de transnacional passa a global, portanto, aprofundando os efeitos deletérios que o imperialismo industrial já havia se encarregado de impor. A produção se desterritorializa nessa perspectiva. A linha de montagem é substituída pela rede como modelo organizacional, de forma que a cooperação e a eficiência produtivas deixam de depender da proximidade entre os agentes. Essa também é uma característica singular do momento que experimentamos e não faz, né, pouco tempo. Estamos falando aí de 40 anos de existência desse momento que eu estou procurando descrever. Chamado de pós-industrial, né, inclusive pela própria Carla na sua tese, inclusive também pelo Eleutério Prado, em que ela também se baseia. O trabalho, e aqui é um tanto polêmico, né? Enfim, parece se desmaterializar. Ele tende a abandonar sua relação com um produto determinado para se tornar um ato criativo, fundamentando-se no manuseio de signos, de modo que cria uma segunda natureza, a natureza virtual, ao invés de, como era antes, né, de limitar-se a transformar o mundo natural. E aqui eu estou citando um texto que também já foi mencionado pela professora Carla, um texto do Alessandro De Giorgi, que é o texto cujo título agora me escapa, mas está aqui na minha biblioteca. A miséria governada através do sistema penal. Esse é o título. O trabalho com essas características, das quais a tecnologia da informação é a força propulsora, implica a substancial redução da quantidade de trabalho socialmente necessária para a reprodução do capital
isso sugere a perda de importância do trabalho vivo. Não isento de polêmicas também, essa afirmação. Ao contrário do que acontecia, a reprodução do capital, nem a longo termo, a longo prazo, não criará emprego. Tende a destruir o emprego. O desemprego, que antes disso, né, já era estrutural, algo constitutivo ao modelo imperial, né, imperialismo, passa a ser permanente esse desemprego e alcança níveis inauditos, não conhecidos até então. Parte das parcelas redundantes de trabalho vivo passa a alimentar o mercado de subempregos, né? E o Brasil é belo exemplo disso. Os vários nichos do setor terciário tendem cada vez mais a serem caracterizados pela precariedade dos direitos, quando não pelo estabelecimento de relações de semi-escravidão ou neosserviço. É o que se estabelece, evidentemente, atualmente, tanto mais agora nesse período de trabalho por meio mediado por aplicativos, né? Espécie de desenvolvimento daquilo em que muitas dessas pessoas ainda parecem confiar como empreendimentos próprios, né? Se convertem ao trabalhar para esses aplicativos de maneira completamente desestruturada, precarizada, como empreendedores, como se fossem capitalistas relativamente bem-sucedidos, né? Espécies de empreendedores de si, para fazer alusão aí a um conhecido texto do Michel Foucault, Governo de Si. O trabalho despido dessas qualidades de segurança, né, do emprego, deixa de ser socialmente reconhecido como condição suficiente para acessar uma existência social plena, que era o que acontecia durante o período da grande indústria ou o período fordista. A drástica redução de emprego, em que pese apontar uma tendência mesmo de extinção dessa figura, né, de exercício, dessa forma de exercício do trabalho, produtivo ou não equivale nem de perto ao descenso do trabalho, evidentemente. O trabalho continua central, né, e a categoria central que deve ser efetivamente levada na devida conta, né, é a centralidade do trabalho, mesmo se cuidássemos, se refletíssemos sobre outros tipos de formação social. A centralidade do trabalho deve ser realçada. Mesmo nas metrópoles e nos ramos industriais avançados, né, entre os quais não se inclui o Brasil, a redução do tempo de trabalho necessário para a produção já parece se consolidar. E a necessidade de trabalho, ainda que não submetida à rígida forma da mercadoria, é imprescindível. E assim, quanto mais desregulado, e isso evidentemente vale para as fronteiras menos desenvolvidas em termos tecnológicos e de capacitação da mão de obra, como é a nossa. Então, mas quanto mais for desregulado o regime de exploração, mais trabalho haverá. O maior sintoma desta verdade é a imposição de jornadas de trabalho que atingem até ou mais de 16 horas diárias, sobretudo nos países da quebrada do sistema capitalista global. As organizações de trabalho flexíveis, né, o que diremos então das empresas de aplicativos, estão à cata do menor preço da força de trabalho, à procura daqueles que já mencionei, dos empreendedores de si, com o perdão do trocadilho aí já mencionado, com a obra desse povo. Assim como o esquema das crises, inclusive sua face financeira, esse dado não passou ao largo das reflexões de Marx, como a professora Carla também relembra em sua tese, que nos escritos reunidos sob o nome de Grundrisse, não é? Que são uma espécie de esboço, enfim, que seria o Capital algum tempo depois, e o que o professor Eleutério Prado chama de borrador, né? Como se fosse realmente um rascunho, um borrão, o Marx, nos Grundrisse, entreviu a possibilidade de produção de um valor para o qual não é possível encontrar nenhum equivalente, surgindo na base de uma verdadeira transfiguração da relação da ciência com a produção. Isso implica, portanto, a quebra de uma espécie de lei de honra ou algo do gênero, né, da explicação do funcionamento
no campo das ideias, mas com algum compromisso, evidentemente, concreto, do sistema capitalista, que é a necessidade, né, de procurar estabelecer uma relação entre a produção e sua contraprestação, né, de maneira equivalente. Isso é uma reflexão que se encontra muito desenvolvida num outro texto clássico já mencionado no nosso curso, que é o texto do Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Mas veja, o que há de novidade? Até então, né, até aí, há 40, 30 e poucos anos atrás, a realização do valor, né, que é o objetivo principal da produção capitalista, pressupunha, em primeiro lugar, e fundamentalmente, a produção de mercadoria mediante o não pagamento. Aquele que a produziu, ao trabalhador ou trabalhadora, de uma parte do tempo necessário para produzir. A consumação do processo exigia que a mercadoria fosse colocada em circulação, evidentemente, para que ela pudesse ser vendida e enfim, permitisse a remuneração, inclusive, da venda de trabalho do trabalhador, do operário, do proletário. Para essa colocação da mercadoria física, digamos, e a materialidade mencionada, inclusive pelo De Giorgi, né, talvez de maneira incorreta, essa materialidade física, evidentemente, né, que ele exclui os serviços, né, o mercado de serviços desse trabalho material, coisa que o professor Eleutério Pontes não faz, né, que os serviços também teriam uma determinada materialidade, mesmo que não seja uma materialidade tão sensível, né, aos sentidos mesmos físicos, né, quanto da mercadoria, da produção da mercadoria que circula. Mas, enfim, para essa visão arquetípica, né, mais clássica, e sobre a qual devemos refletir e depois extrair aí desdobramentos, né, que o tempo presente, né, que o momento atual necessariamente impõe, mas a maneira analítica, digamos assim. A metodologia se dá através da circulação da mercadoria, portanto, né, a partir de um regime industrial que produz mercadoria, mercadoria que encarna, realiza o valor, inclusive pela parte de valor nela depositada, derivada, decorrente diretamente do trabalho humano necessário à sua produção, mas isso implicava a necessidade de controlar o espaço e principalmente o tempo produtivos, o espaço e o tempo, um e outro produtivos. Isso sempre foi, né, ou era uma necessidade imanente ao modelo industrial. É por isso que a disciplina, já disse Foucault, não é? Diria Foucault, principalmente, mas não apenas do vigiar e punir, é o seu dispositivo, essa também é uma linguagem Foucaultiana, perfeito, uma vez que constitui a síntese da ingerência burguesa destinada a medir, através do tempo de trabalho, o espaço de desenvolvimento humano onde se realiza a produção econômica. A impressionante revolução das forças produtivas, que evidentemente continua tendo aqui um papel fundamental, né, inconfundível, papel inconfundível com aquele desempenhado pelas relações de produção, ou seja, as relações sociais que se baseiam, que se fundamentam nessas forças produtivas, essa impressionante revolução, portanto, das forças produtivas ou da tecnologia, principalmente aquela responsável pela difusão da informação, a tecnologia da informação, portanto, tende a tornar a criação da riqueza independente do processo de trabalho nela empregado. A revolução tecnológica reclama um específico conhecimento, um saber, para ser aplicada à produção. O próprio saber se converte, assim, em força produtiva imediata. E aqui, e isso constitui, né, aquilo que o Marx denominou de intelecto geral e figura lá nos Grundrisse. E aqui a ideia agora, para concluir, gente, já me estendo talvez demais, é na especificidade das práticas e das estratégias punitivas implementadas pelo Estado a partir dessa tentativa, provavelmente insuficiente, de diagnóstico que fiz aqui. Então,
que reflexos, né, qual a contrapartida do poder punitivo, desde a modernidade, concentrado nas estruturas estatais, que não esgotam, evidentemente, esse poder punitivo, mas está ali concentrado. Como ele se exprime, como ele se desenvolve a partir desse diagnóstico de tipo econômico e a tentativa, portanto, de atualizar e manter viva aquela que é necessária, né, que se mantenha viva, que é a economia política da pena, que eu próprio tenho preferido, talvez sobre tempo para isso, chamar de economia política da penalidade. Mas assim, o exercício de poder que o vocábulo controle exprime, né, e a professora Carla já assinou para isso, do momento disciplinar passa-se por um momento da sociedade, né, de controle, um momento do controle. Mesmo após essa radical reestruturação do espaço e do tempo produtivos, essa reconfiguração produtiva, portanto, pode ainda ser considerado social, um controle evidentemente social, mas que assume uma outra significação. Seu foco se desloca do espaço fabril, né, de fábrica da produção, para o espaço virtual, onde as informações circulam numa velocidade espantosa. Isso repercute na modulação do próprio tempo e de sua relatividade, que perde aqueles caracteres considerados burgueses que o distinguia, que era um tempo linear, um tempo serial, um tempo repetitivo, e que instaurava e definia uma forma de organização da divisão social do trabalho. Eis uma outra categoria aqui, mais do que um conceito essencial para essa nossa reflexão. Então, ora, a reestruturação das forças produtivas reclamou uma nova forma de produção, apreensível sob a ideia de cooperação complexa, diferente das cooperações, das formas de cooperação que existiram anteriormente, inclusive no chão de fábrica. A cooperação simples, a forma de manufatura e até mesmo a grande indústria, o chão de fábrica fordista de que já falávamos. E essa nova configuração se reflete completamente na divisão social do trabalho, como acabamos de dizer. E assim também reclama uma forma de controle da força de trabalho disponível, eis a questão, o governo, portanto, da força de trabalho disponível, e aí é necessário avaliar se ela é útil ou não para a reprodução do capital. Ela sempre foi essencial à reprodução capitalista. Isso parece não se dar no momento presente que estamos tentando descrever em função, evidentemente, tanto da produção distinta, dessa produção desmaterializada, né, dessa produção que prioriza os serviços, dessa produção que estabelece uma outra relação com o tempo necessário à produção do valor, não é? E eu não vou assim me aprofundar nessa discussão, nesse debate, tipicamente assim de marxistas mais profundos do que eu, né? Talvez até com uma boa dose de ortodoxia, não que uma ortodoxia nesse campo seja censurável, mas me parece que em termos políticos essas ortodoxias efetivamente não são muito bem-vindas, né? Melhor seria o contrário, quero dizer, desculpe. Em termos políticos elas são muito bem-vindas, mas elas não são em termos teóricos, né? Elas não são tão bem-vindas assim em termos teóricos, inclusive dentro deste campo em termos metodológicos. Mas esse é um assunto que podemos falar numa outra ocasião. Essa é a maneira, portanto, de controlar a força de trabalho disponível. A onisciência do controle que está por trás da ideia de controle social. O Alessandro De Giorgi dirá que essa correspondente nova forma de controle deve se deter também sobre as inovadoras modalidades de trabalho. O fato de necessitar de um dispositivo, de um app, de um aplicativo para o desenvolvimento do seu trabalho é a expressão mais acabada desse aplicativo. Inclusive, os locais em que a pessoa se desloca em todo o tempo em que ele disponibiliza a sua força de trabalho. O mais importante reside no fato de que a reinvenção dos processos de trabalho se reflete na redefinição da função repressiva do Estado em dois sentidos.
Isso ainda é o De George que está falando. Por um lado, um controle mais subreptício, substituto dos dispositivos disciplinares e dirigido à parcela cada vez mais reduzida da força de trabalho útil à reprodução do capital e, de um outro lado, um domínio absoluto, que em suma consiste em tirar de circulação os desnecessários à realização do valor. A esses últimos, aos desnecessários, né, aos sobrantes, paralela e correspondentemente à reprodução das relações sociais essencialmente desiguais, a prisão, senão o cemitério, devem servir de morada. Daí a ideia, né, de uma política, de uma tanatopolítica, de uma necropolítica, que não pode ser descartada, especialmente no Brasil que hoje experimentamos. Não quero falar muito mais de Brasil, para não prevenir vocês, para não antecipar questões que virão aí no momento subsequente. Essa é uma descrição mais rápida, portanto, e eu já me aproximo de 1 hora de vídeo, gente, eu preciso concluir. Essa é uma explicação do momento presente. E aí eu queria apenas, para finalizar, agregar aqui a especificidade do nosso lugar, né? Aqui desde a periferia, desde a quebrada, de um capitalismo, portanto, de tipo dependente, e aí, evidentemente, enaltecendo a produção de um brasileiro tanto negligenciado, mas menos negligenciado hoje do que no passado, inclusive por edições recentes aí da obra de Rui Mauro Marini. E esse texto aqui vocês conseguem encontrar publicado pela Claxo e pela Siglo XXI, uma importante editora que existe no México, na Argentina, e ele está disponível em PDF, me parece assim, sem falsificação, com a permissão, inclusive, da Claxo, pelo menos, se não da própria Siglo XXI. Tá? Aqui tem, entre outros tantos textos, a Dialética da Dependência, que é o texto mais consagrado, pelo menos, mais difundido, mais conhecido do Rui Mauro Marini, né, que se exilou principalmente no México, não apenas no México, a partir do golpe militar de 1964, e retornou ao Brasil apenas nos anos 90, quando não demorou muito a morrer. Nos anos 80, me parece, e o Marini morre em 1997, deixando uma importante produção para além desse texto da Dialética da Independência, do qual eu estou me valendo aqui. E o que está colocado aqui? A necessidade de colocar de deixar claro uma especificidade periférica, mas um momento da dialética da dependência, portanto, em sua fase que hoje poderíamos chamar, sem nos comprometer muito com a utilização desse prefixo, afinal até o próprio professor, né, Eleutério Prado faz uso dele, mas o prefixo pós, nesse momento seria um momento pós-democrático, que é esse que vivenciamos, não apenas no Brasil, mas sobretudo no Brasil, contemporaneamente. Entre essa especificidade, a gente consegue identificar determinadas permanências, portanto. Parece que é o reaparecimento de um fator novamente colonial que está colocado aí, né? E a presidência de Jair Bolsonaro parece ser também a expressão mais acabada disso. A gente identifica também contemporaneamente, e não apenas contemporaneamente, aqui eu me valho da tese da Carla, distribuir e punir, interrogação, esse é o nome da tese, né? De um capitalismo racializado, desenvolvido sobre uma estrutura social que é altamente racializada como brasileira. E assim o sistema punitivo, desde a quebrada, desde o capitalismo independente brasileiro, inclusive, cumpre um papel fundamental no controle da própria corporalidade da população negra, em especial, e também da população feminina, isso quem diz é a Carla, né? Inclusive porque a livre circulação e as manifestações culturais e religiosas desses grupos populacionais, né? Me refiro aos negros e também às mulheres, foi objeto privilegiado de controle historicamente e continua presentemente, isso no caso do Brasil. Aqui na quebrada, portanto, né, do capitalismo global, não houve, no processo de modernização, em geral, a intenção de transformar o rebelde
ou vagabundo mesmo, né, aquele considerado descartável, em trabalhador produtivo. Ao contrário do que acontece nos processos de modernização desenvolvidos nos países centrais do capitalismo mundial. Perdão. Aqui não. E aqui um momento que eu estudo principalmente na minha tese, que é o início do século XX, isso fica muito claro. Por quê? Em geral, há excesso de mão de obra, em especial negra, que, portanto, não precisava ser transformada, convertida em mão de obra útil. A impossibilidade estrutural, em alguma medida, mas, sobretudo, política, por uma deliberação muito clara, é menos uma contingência do que uma deliberação do Estado brasileiro, já na República, em converter, em transformar, enfim, ou em permitir algum nível de cidadania a essas pessoas, ainda que seja para venda coativa da sua força de trabalho. Então, no Brasil nunca houve isso, em função do excesso de mão de obra que havia. Em vez de ser, evidentemente, apropriada, aproveitada naquele período, né, logo após o fim da escravidão, né, ao fim formal da escravidão brasileira, essa mão de obra abundante, relativamente não capacitada, né, mas não se pode generalizar isso, porque afinal de contas eram eles, né, os descendentes de escravos, e ainda escravos, ainda africanos que aqui trabalhavam. Os que trabalhavam, evidentemente, né, os que desenvolviam quase a totalidade das atividades produtivas, sobretudo as manuais, mas, assim, tanto não capacitados para um outro tipo de trabalho que se procurava implantar, não é? Com algum desenvolvimento já embrionário que apenas se desenvolve de verdade 30 anos depois, na partir da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, com a ascensão de Vargas ao poder, de tipo industrial, com a substituição das importações e tudo mais. Mas essa é uma característica, assim, esse excesso de mão de obra que o período produtivo, né, atual, reconfigurado, num outro momento, né, que sofreu transformações, que sofreu uma metamorfose, como é esse atual, vai deixar ainda mais evidenciada, ainda mais patente essa característica que, na verdade, atravessa a história brasileira. Esse excesso de mão de obra é inempregável, digamos assim. Essa é uma característica nossa aqui, uma especificidade dependente. Ao lado dela, ainda colocamos a ideia de troca desigual, de intercâmbio desigual, da qual fala o Mauro Marini na Dialética da Dependência. Grosso modo, né, com perdão aí talvez da simplicidade, a venda de produtos nossos, né, uma característica do modelo econômico brasileiro até hoje, de tipo primário, portanto, tal como acontecia nas plantations, mesmo quando exportados, acontece com muita frequência, né, elas é uma venda, é uma operação comercial, uma operação econômica que revela o que implica um valor social sobre a mercadoria muito, muito reduzido. Agrega, para usar uma linguagem mais contemporânea, essa produção agrega pouco valor. E, de outro lado, né, continuamos a comprar, mesmo depois de alguns momentos aí de alguns momentos de substituição das importações e do fomento da indústria mais ou menos nacional, a depender do período, mais com Vargas do que com Getúlio Vargas, mais com Vargas do que com Getúlio, com Juscelino, perdão, com Juscelino Kubitschek, mais nacional com Vargas do que com Juscelino, evidentemente, que abriu mais as fronteiras, não que Vargas não tenha feito, né? Mas ao lado, portanto, né, como contrapartida dessa venda de produtos de reduzido valor agregado, corresponde à compra de produtos de um valor agregado muito maior, né? Não produtos tão avançados do ponto de vista da tecnologia, mas também esses tecnológicos, né? Hoje estão em voga. Mas outros produtos também, assim, minimamente manufaturados, que o retrocesso aí a redução do pátio industrial brasileiro é um sintoma muito marcado em relação a isso. Então, é a troca desigual, a venda, né, para se colocar
para se estabelecer no mercado capitalista mundial implica, de maneira coativa, coercitiva, pelo menos, que mantenhamos aí um modelo econômico interno que não permite, em termos capitalistas, né, se fosse para ser capitalistas, enfim, que permitisse maneiras mais autônomas, que inclusive incrementariam a fixação de capital, portanto, com a produção de valor no âmbito interno. Essa é uma característica do intercâmbio desigual, da troca desigual, da qual falava o Marini. E em função dessa troca desigual, o que estabelece também para o Marini, para o Rui Mauro Marini, é uma espécie de compensação que se dá por meio da ou da superexploração da força de trabalho do trabalhador, e isso com as correspondentes decorrências, derivações para o campo do funcionamento punitivo do Estado. E aqui eu vou ler o Marini agora, da dialética da dependência. Abre aspas, abramos aspas para o Marini. Uma profunda contradição se estabelece, chamada a coadjuvar a acumulação do capital com base na capacidade produtiva do trabalho nos países centrais. A América Latina precisou fazer isto mediante uma acumulação fundada na sobreexploração, na superexploração, como falei, do trabalhador. É essa contradição, e nessa contradição radica a essência da dependência latino-americana. Então, é importante dizer isso ainda antes que eu conclua, a teoria marxista da dependência, não é? que é a que tem aí, dentre outros pensadores, né? A figura, entre outros brasileiros, o Rui Mauro Marini, também o Teotônio dos Santos, entre outros, né? Eu falei apenas dos brasileiros, dos mais conhecidos. É bom deixar claro que se trata de uma explicação da teoria marxista da dependência, que é essa que eu menciono. Pode coincidir em alguma medida, mas é uma explicação tanto diferente, tanto diversa, de uma outra noção utilizada, por exemplo, pelo Samir Amin, de intercâmbio desigual também, que eu utilizei no meu livro, na minha dissertação. A teoria marxista da dependência procura, na verdade, fornecer uma explicação mais vigorosa, daí, que situa na produção e na apropriação de valor as causas para as desigualdades estruturais que marcam as relações de exploração nas economias dependentes, para além da questão da defasagem entre os preços dos produtos manufaturados e dos produtos primários. Entende? Então, na verdade, a desigualdade social, estrutural, é que é marcada por esse tipo de relação. Então, está para além, evidentemente, de uma questão quase que contábil entre produtos de menor valor agregado trocado por produtos de maior valor agregado, que no final das contas vai resultar na não fixação de capital internamente ao território brasileiro e o seu correspondente contrário, né? A fixação ou a viagem, enfim, o deslocamento, o desplaciamento, para falar em espanhol. Eu estou me utilizando aqui da edição espanhola da obra do Marini, do capital produzido aqui, não é, do capital extraído aqui com a utilização do trabalho, do tempo de trabalho disponível do trabalhador brasileiro em terras estrangeiras, por assim dizer. Bem, temos que talvez agregar aqui, para finalizar, algumas nuances desse tempo presente que também deve ser compreendido, esse registro é impostergável, como neoliberal, não é? E essa é uma discussão que provavelmente vai ser travada, e eu sei disso por conhecer a tese da professora Carla, imaginar que os outros professores também, do próximo módulo, no início do próximo módulo, eu próprio retorno apenas no final, né? No final do último módulo, na última semana do nosso curso, vai falar, o neoliberalismo é a explicação, é a tradução, é o nome que se deve dar, que se pode ainda atribuir ao momento presente, inclusive diante da experiência mais recente aí,
trabalhada pela Carla na política criminal do Partido dos Trabalhadores no período em que ele ficou, para alguns períodos pós-liberal, né, coisa com a qual eu tenho grandes dificuldades em concordar. E o neoliberalismo implica, né, para não me demorar demais, que a ausência do Estado, a ausência proposta, por exemplo, por alguém, né, a ausência à la Paulo Guedes, na verdade é também a sua presença, porque o Estado que se alheia, o Estado que se omite, só pode fazê-lo se constar em presença, né, se aparecer mesmo como ausente. Então, isso se dá, né, na verdade, com o reforço da sua presença no campo punitivo, do controle, que é algo que verificamos hoje, inclusive na produção, talvez inaudita, se bem que no Brasil é muito difícil falar nisso, né? O escravismo está tão presente, mas na continuidade, portanto, sem solução de continuidade, né? Na permanência da produção de mortes em grande escala que designa a história brasileira, né? Desde que essa terra recebe o nome de Brasil. Esse território que ocupamos recebe o nome de Brasil. Então, isso também se exterioriza, se expressa, inclusive na própria metamorfose, na verdadeira transformação que a própria legalidade vem recebendo, vem experimentando. Algo que é identificado como tipicamente neoliberal, por entre outros, por Pierre Dardot, Christian Laval. Eu também penso que tem uma obra comum já interessante, que circula muito do Brasil, não apenas do Brasil. Eu tenho uma edição de um outro livro que não circula no Brasil em espanhol, esses dois pensadores franceses, e também do Bernard Harco, que é um professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele fala aí da maneira contra-revolucionária que os Estados, né, inclusive os Estados Unidos, têm reagido contemporaneamente a qualquer manifestação embrionária de indocilidade social. Se trata, portanto, de um processo de legalização, de conversão à legalidade daquilo que até ontem, que até esses dias, era considerado medida excepcional. E é claro que a alusão aqui ao trabalho recente de um quase deslocado Giorgio Agamben é uma necessidade, evidentemente. Né? O Agamben faz tudo menos mudar de opinião, mesmo em vista aí, da inegável gravidade da pandemia da Covid-19 que a gente experimenta. Eu não vou ser capaz de falar muito da Covid-19, porque confesso não ter reunido condições para isso, mas uma última mensagem, portanto, eu já avancei mais de 1 hora, peço perdão aí, e já vou agradecendo a paciência de vocês. Na minha percepção, a gente experimentava, né? É necessário fazer esse registro, até a pandemia gripal, uma espécie de novo estágio da crise capitalista que se afirmou em 2008, mas com a novidade de parecer existir um movimento que procurava se alhear, se afastar dos principais problemas, que procurava afastar dos países centrais os principais problemas derivados, decorrentes desta mesma crise, que inclusive parece ostentar uma configuração típica, clássica das crises capitalistas, né? De abundância de produção, sem a correspondente capacidade de consumo da classe trabalhadora. O que eu percebia, que parece estar havendo, portanto, é uma espécie de tentativa dos países centrais em se imunizar desses problemas, levando mais recentemente a um verdadeiro descenso das importações periféricas. Isso parece estar acontecendo. E aí implicando em crises econômicas muito grandes para países que dependem, evidentemente, do dinamismo dos países centrais do capitalismo global. E isso corresponde também a um agravamento da condição da classe trabalhadora dos países que compõem aí a periferia, né, a quebrada. Há, portanto, uma possível desestruturação da globalização. E aí, daí a lógica
desses discursos antiglobalistas, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos, né? E também no Brasil. Pelo menos tal como ele vinha sendo conhecido. Transformando, e transformar aqui é mais do que modificar, portanto é mais do que reformar, eu me referi aqui a expressões de transformação e até de metamorfose. Então, metamorfoseando o sentido da divisão internacional do trabalho, fazendo, mais uma vez, produzir-se aí a retração dos parques industriais na América Latina e em toda a periferia do Brasil. O neofascismo, portanto, que campeia, né, com boa dose e, infelizmente, desenvoltura, parece exprimir isso. E aqui eu indico, pelo menos, né, um pouco das reflexões que procurarei desenvolver com vocês na próxima vez que participar desse curso. Volto a agradecer a todo mundo que estruturou, que está permitindo a realização desse curso, instituições, pessoas, a vocês que tiveram paciência em me ouvir, deixando desde já aberto o meu canal de comunicação aí, que é o meu e-mail, ma.souza@gmail.com, e outros canais também que a gente pode estabelecer de comunicação. Ok? Muito obrigado e até logo mais. Um bom trabalho para vocês.